Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeos aqui da Service Automatic. Você que não é inscrito no nosso canal, já aproveita, né? Você que nunca viu um dos nossos vídeos, nós somos uma oficina mecânica especializada em transmissões automáticas e automatizadas e também fizemos manutenção preventiva, corretiva nos veículos nacionais importados. Então, se você não é inscrito no nosso canal ainda, já aproveita, se inscreve e deixa aquele like. Isso é importante porque o nosso conteúdo ele fica relevante para o YouTube e ele mostra esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Se você tem interesse em trazer o seu carro aqui para nós, aqui na Service Automatic, eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso endereço e telefone para agendamento. Agora vamos virar a câmera, vamos para o vídeo então, mostrar o que está acontecendo hoje aqui na oficina, alguns serviços sendo realizados. Aqui no elevador, pessoal, a gente está com essa Fiat Freemon, uma 2012 motor 2.4. Esse carro chegou para nós aí para fazermos a manutenção, ele estava com um vazamento d'água. O cliente ficou na estrada, ele superaqueceu o carro e vimos que o carro estava sem água nenhuma, né? Fomos atrás do vazamento, colocamos água e ele vazava, né? Vaza bastante aqui na calha do radiador. Então nesse caso aqui, muitas pessoas trocam a calha, né? A parte plástica aqui, que existe uma vedação entre a colmeia e a calha. Mas nesse caso aqui não é interessante, porque o custo ia ficar muito elevado, né? E nesse caso também não teria como trocar só essa calha. Embora o vazamento está apenas aqui, logo essa aqui começaria a vazar também. Então não é interessante. Por que que a gente fala isso? Porque olha só o que está acontecendo. E é muito comum, tá, pessoal? Ó, a degradação que existe aqui, ó. Ele tá tudo mole, essa parte plástica aqui do radiador, ó. E para quem não sabe, tá, pessoal? Isso aqui é causado justamente por conta do aditivo. Na base do aditivo de radiador, quando a base dele é etileno glicol, embora evite a corrosão, o congelamento, né, que é o principal fator que é usado o aditivo para evitar a corrosão, dificilmente o congelamento, porque em regiões, por exemplo, embora a gente está aqui na região sul, é muito difícil congelar a água do radiador. Então essa função do aditivo, embora ele tenha, não é usada, né? Mas o uso do aditivo ele é maior por conta da corrosão. Mas ao mesmo tempo ele acaba agredindo partes plásticas, como por exemplo a calha do radiador. Então nesse caso aqui, olha só como ele vai apodrecendo, ele vai amolecendo, tá? E vai esfarelando, né, a parte da calha do radiador. Bem como também ele vai agredindo as partes plásticas que compõem o sistema de arrefecimento. Se você olhar ali, ó, a carcaça da válvula termostática também já está começando a vazar. Ou seja, está causando essa degradação justamente por conta do aditivo. Por isso que é importante a troca periódica. Não é que o aditivo é ruim, tá, pessoal? É que nem remédio, né? O remédio ele soluciona um problema, mas o remédio tomado de forma contínua ele pode agravar em outra situação. Da mesma forma aqui, o aditivo ele evita a corrosão, mas ao mesmo tempo, a longo prazo ele agride as partes plásticas, tá? Por isso que hoje existem aditivos à base de polímero, né? Que é uma tecnologia mais moderna e não causa esse tipo de problema. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Então nesse caso aqui vai ser substituído o radiador. Vamos ver para trocar aquela válvula termostática lá também. Fazer aquela manutenção bacana e depois também vermos se o fato do motor ter aquecido, vermos se não afetou uma outra parte aí. Isso é importante, né? E uma dica importante que eu quero passar para vocês, que é importante vocês saberem disso, pessoal, é que nem sempre o vazamento é a origem do problema. Bom, mas como assim, né? Muitas vezes o vazamento ele pode ser consequência de um outro problema. Por exemplo, né, nesse caso aqui, existe um vazamento bastante grande ali no radiador, né? Mas eu não consigo testar, fazer o motor funcionar, por exemplo, para ver se a água está circulando, se a válvula termostática está abrindo. Eu não consigo saber, por conta desse vazamento muito grande, se a ventoinha está ligando, porque o motor não consegue atingir a temperatura ideal de funcionamento justamente porque a água não fica lá, a água vaza toda. Então o que é importante você entender? Se o seu mecânico, se você tem um carro, né, e ele por conta de um vazamento acabou a água do radiador e o seu carro superaqueceu, é importante que você entenda isso até para conversar com o seu mecânico, né? É importante você saber dessa informação. Às vezes, pessoal, existem duas situações de problema relacionado ao sistema de arrefecimento quando há vazamentos.
O vazamento ele pode ser a causa do problema, né? Ou seja, o motor superaqueceu porque não tinha água por conta do vazamento, ou às vezes acontece também de aquele vazamento ele ser consequência de um outro problema. Bom, mas como assim, né? Por exemplo, se a válvula termostática trancar fechada, a água não vai circular no radiador. E o que vai acontecer? O motor vai esquentar, e como essa temperatura não diminui, a tendência da água é entrar em ebulição, aonde que há expansão, e essa expansão gera vazamentos. Então, às vezes, o problema não tá, beleza, ele vazou toda a água do radiador, mas por que ela vazou? A resposta dessa pergunta é o mais importante, porque às vezes aqui, nesse caso, às vezes aqui eu posso resolver o vazamento, né? E esse vazamento não ser a causa raiz do problema. Ele pode ser consequência de um eletroventilador que não ligou, de uma válvula termostática que não abriu para circular e diminuir a temperatura da água, de uma bomba d'água que não está circulando corretamente a água. Enfim, como eu mencionei, existem essas duas situações. A gente pode ter um problema raiz aqui ou apenas a consequência de um outro problema. E essa análise é muito importante. Se o seu mecânico não conversar isso com você e não passar isso para você, fique atento, porque você tem que estar ciente dessa situação. Beleza, pessoal? Essa é uma dica que eu queria deixar nesse veículo especial. E outro detalhe importante, pessoal, você que tem uma Fiat Fremont ou uma Dodge Journey e tá que nem um louco procurando onde é que tá a bateria dela tá aqui, tá, pessoal? Então, roda dianteira esquerda, bateria embaixo do paralama aí. Se você, por acaso, ficou sem bateria, justamente por isso ela tem essa parte aqui do positivo, né? Para você fazer uma chupeta. Então tem um positivo aqui e um negativo, caso você queira colocar um carregador de bateria, alguma coisa assim, né? Fica mais essa dica aí. Procurou a bateria e não achou? Ela tá bem escondida. Aqui a gente está com uma Meriva EasyTronic, né? Câmbio automatizado. É um câmbio que a gente não está pegando mais justamente por conta de peças, né? Esse aqui é um cliente da casa já, justamente por isso que a gente está pegando. Mas eu queria mostrar para vocês alguns defeitos, né? É muito comum um defeito na AKS, né? A AKS é esse módulo. Esse módulo, nesse caso aqui, está bem mexido, mas a raiz do problema não era nele, e sim nos outros dois motores que vão no lugar do trambulador, né? Eles vão alojado ali. Eles vão no lugar do trambulador que fazem a seleção e engate das marchas, né, pessoal? Então, se você tem uma Meriva EasyTronic, tome cuidado, porque está bem difícil de peças, tá, pessoal? Justamente por conta disso, é um carro que a gente não tem pegado muito mais aqui na oficina, por conta da dificuldade de peças. E também porque quando se existe as peças novas, na concessionária são muito caras. Então, por conta dessa dificuldade, a gente não tem pego muito. Mas caso você tenha alguma aí com a letra F acesa no painel, né? Algumas possibilidades, né? Defeito na AKS, defeito nos atuadores de seleção e engate são muito comum. Ainda mais porque ela, como é um carro que saiu até 2012, é um carro que normalmente estão bem rodados, né? Então, às vezes você vai fazer uma manutenção na AKS, que é um módulo onde tem ali tanto o módulo que faz o controle do engate e seleção das marchas no tempo em que a embreagem vai ser pressionada, e também tem o motor de atuador da embreagem. Então essa placa está bem difícil de conseguir, e quando há desgaste nela, normalmente os outros dois motores que fazem a seleção e o engate das marchas também já estão desgastados. Então não adianta fazer a manutenção num, daqui uma semana, um mês, 2 meses pode dar problema nos outros dois motores, ou assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí para vocês.